Olá, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Gleam. Para você que não me conhece, meu nome é André Lisboa e nesse canal aqui a gente faz vídeos, conteúdos relacionados ao mundo do UI, do UX, do design digital em geral. Nesse vídeo aqui especificamente, eu vou falar um pouco sobre o meu processo criativo para a construção aqui do logo do canal, da identidade do canal. Eu vou mostrar um pouquinho tudo que eu fiz para até chegar nesse resultado final aqui e mostrar um pouco para você ter noção de como que é o meu processo criativo, se é similar ao seu, se você ainda está buscando o seu. Então vai ser um vídeo bem legal e vamos lá então? Bom, para começar, o que eu comecei a pesquisar? Eu entrei aqui na página do Dribbble. Se você já viu aqui alguns dos meus vídeos aqui ao longo do canal, você sabe que eu adoro essa plataforma, onde eu consigo encontrar muitas referências visuais para o que eu estou buscando, seja aplicativo, seja motions, seja logos. E no caso, eu comecei a dar uma buscada aqui no Dribbble mesmo, para buscar alguns logos que eu achei interessante. Eu estou dando uma navegada aqui rapidamente, para você ter uma noção do que você pode encontrar aqui nesse canal. Nesse canal não, perdão, nesse site. E eu já busquei aqui pelo filtro de branding. Então dessa forma eu faço essa busca, posso digitar na barra de pesquisa aqui algum termo específico que eu queira buscar. Então eu comecei primeiro, antes de qualquer coisa, buscando referências. E junto a isso também, o que eu fiz? Eu comecei a pensar em nomes. Então nem tinha nome para o canal ainda, estava começando a pensar alguns nomes. E aí, só para testar algumas primeiras opções de nomes que eu levantei, eu joguei aqui só com uma tipografia qualquer, trocando aqui de regular para bold e algum ícone aleatório, testando cores, enfim. E aí você pode notar, esse aqui é o meu arquivo de trabalho, onde eu tenho aqui ó, logo. E aí nos meus estudos você pode notar que eu tenho uma coisa gigante, eu sempre vou deixando o meu rastro por onde eu deixo, tá? Por onde eu passo no meu processo criativo. Isso condiz muito sim com o que eu vou fazendo mesmo, eu vou pensando e executando. Enquanto eu estou executando, eu vou chegando numa ideia mais interessante. Então é muito dessa forma que acontece. Então primeiro você pode notar que eu tinha várias opções de nomes aqui, e já fui até colando algumas referências interessantes que eu achei no Dribbble aqui também no meu arquivo de exploração. Enfim, para já ter salvo aqui umas ideias que eu achei legal, que eu achei interessante. Então aqui você começa a notar que eu já comecei a pensar um pouco aqui na interface, que eu comecei já a ter o nome decidido de Gleam Design UX e comecei a então explorar o que poderia vir de logo. A minha primeira ideia foi simplesmente trazer um G estilizado e isso remeter ao canal. Então eu comecei a primeiro buscar algumas referências, você pode notar aqui novamente, ó, várias referências que eu fui colando aqui. E fui pensando aqui, ó, um G legal, esse daqui, um outro aqui. Fui começando a construir os meus próprios Gs. Muitas vezes eu venho aqui por cima do logo que eu achei interessante e vetorizo de uma forma que vai se encaixar no que eu estou procurando. Então muitas vezes eu faço isso e aqui, por exemplo, ó, você pode notar que nesse caso eu também vetorizei esse logo aqui especificamente. E aí com isso eu tive algumas ferramentas para trabalhar de transformar aqui esses elementos que eu peguei de referências em algo que seja um pouco mais com a cara que eu estou buscando. Então aqui você pode ver que eu busquei algumas opções com G, Gleam, enfim, outras opções aqui, um G minúsculo. Esse elemento aqui, eu trouxe esse logo, vetorizei esse R, e aí com os pedaços do R eu juntei aqui para um G um pouco mais conceitual, enfim, algumas outras opções aqui, enfim, mas eu comecei a brincar muito com a letra G, até que eu passei por esse logo aqui, que eu achei de referência muito interessante, Kigo. Eu utilizei aqui os formatos dessas letras. Então, por exemplo, o K, você pode notar que se eu rotacionar ele, eu formo uma parte do M. Então, como você pode notar aqui. E aí, a partir daí, eu comecei a montar as minhas próprias letras, mas baseado numa tipografia que eu achei interessante. Então, aqui, eu cheguei aqui em um Gleam, usando mais ou menos esse padrão. Você pode notar que o K eu rotacionei, aumentei aqui essas barras aqui do M, o G eu trouxe ele daqui também, enfim, e o L eu montei ele também a partir da letra I. Então eu comecei a ter aqui um Gleam e aí eu também mexi no G, porque eu achei que esse G aqui estava muito
não sei, não estava transmitindo a emoção que eu gostaria para o logo, então eu transformei em algo um pouco mais simples. Então eu simplifiquei essa letra e aí eu comecei também a testar algumas outras opções, como uma letra mais escrita à mão, uma tipografia. E aí eu comecei a juntar tudo que eu já tinha produzido. Então aqui, as primeiras opções com um G, apenas uma letra G, mas estilizada. Então aqui você pode ver que eu fiz várias opções, né? E nem mexendo muito na tipografia, mas pensando aqui no desenho mesmo, no símbolo que eu estava planejando. Trouxe aqui alguns novos exemplos que eu desenhei também. Aqui foi uma ideia já de trazer um mouse, um clique do mouse, que no final isso daqui, o conceito foi levado até para a versão final que eu estou utilizando. Mas aqui foi um primeiro estudo já de trazer o clique do mouse, algo que tem a ver com design de interface. Então foi algo que eu já comecei a trazer aqui também. E aí eu cheguei nessa opção aqui que eu quase fui com ela para frente, sendo bem sincero aqui no vídeo. Mas na verdade eu acabei optando pela que você está vendo aqui no canal mesmo, que eu acho que fica mais interessante mesmo. Mas aqui era uma ideia justamente, não exatamente pegando do Figma, mas os programas gráficos em geral, eles utilizam essa barra em volta da tipografia que você escreve. Então eu tentei transportar isso daqui para o logo. Então você pode ver que eu comecei a tentar várias opções utilizando esse formato aqui, até inclusive ele simplificado, como seria. E aí eu comecei a gostar muito dessa ideia de pegar algum elemento dos programas gráficos que a gente já estamos acostumados a utilizar, como Figma, Photoshop, Illustrator, enfim. Isso aqui é algo incomum, não é apenas do Figma que você vê esses elementos. Então eu comecei a pensar em coisas que poderiam remeter a esse universo. E aí depois de pensar nesse elemento, eu comecei a pensar, por que não aqui na ferramenta do Figma, quando tem uma outra pessoa na tela aqui no arquivo com você, que eu não vou conseguir mostrar agora porque eu estou sozinho nesse arquivo, mas você já deve ter visto quando uma outra pessoa entra no arquivo com você, fica aqui o mouse da pessoa, né? O cursor dessa pessoa e logo abaixo o nome dessa pessoa, do usuário que está interagindo com você. Então comecei a pensar nesse conceito, porque se o canal poderia não ser apenas uma tipografia, como estava sendo sugerido nesse conceito, mas sim um usuário que vai te auxiliar a você conquistar, aprender cada vez mais na ferramenta do Figma, na ferramenta, enfim, não importa a ferramenta, mas no mundo do UI e do UX. Então eu comecei a curtir muito, de fato, esse conceito especificamente de ser um usuário, de ser alguém que está interagindo com você. Então a partir daí que eu comecei as minhas versões finais, você pode ver, até que eu ainda estudei algumas coisas aqui com essa barra da tipografia, mas aí eu já cheguei aqui nas versões finais, onde tem aqui o cursorzinho e logo depois a barra com o Gleam, que se remeteria, né, ao usuário do Figma, enfim, a um usuário da ferramenta que seja, que está te auxiliando aqui na plataforma. Então ao final eu cheguei a esse logo aqui, juntando, como você viu, a tipografia que eu mostrei lá no início, onde eu levei para o final. Então eu fui buscando muitas referências, vendo muitas coisas que me agradavam, juntando pedaços que me agradavam com outros pedaços, e no final eu consegui montar aqui algumas opções de logo aqui já testando as cores. E aí no final, como você já deve ter visto, eu estou utilizando por enquanto esse azul aqui, que está bem interessante, mas eu já fui começando a testar algumas opções, enfim, de como poderia ser um motion para usar no canal, já tendo a tipografia. E aí aqui ao final você pode ver que já enfim, a parte que você vê já está acostumado aqui no início do canal, a vinheta, enfim. Então já foi utilizando aqui o Smart Animate aqui no Figma, trazendo uma animaçãozinha interessante, enfim, que aí dessa forma a gente tenha não só o logo para simbolizar aqui o canal, mas também algumas animações, já que aqui o canal está... a gente mexe com vídeo, né? Então é interessante que tenham coisas animadas. Então esse foi o meu pensamento aqui por trás de toda essa construção aqui. Então ao final eu tenho já essas duas versões, uma aqui com o azul mais escuro e o aqui com o azul mais claro, enfim, com as versões mais finais aqui. Uma coisa que eu achei interessante comentar, até esqueci, inicialmente eu estava trabalhando aqui, uma cor um pouco diferenciada, sabe? Mas aí ao final
eu optei por usar a mesma cor aqui e deixar a Gestalt trabalhar. Nesse caso aqui você consegue visualizar que as linhas continuam, apesar delas não existirem, né? Então achei bem interessante, acho que ficou um pouco mais classudo, podemos dizer assim, apenas com 2 cores mesmo. Então, bom, esse aqui foi o meu processo criativo, onde eu pensei aqui desde o nome até o logo aqui para o canal. E eu espero que você tenha gostado, que você, enfim, se inspire aqui para você criar o seu logo, ou algum logo de algum cliente que você esteja trabalhando. E me conta também nos comentários se você achou que é interessante, o que você achou desse processo, você faz parecido, você faz diferente. Deixa aqui o seu comentário também, se você gostou do vídeo, se você tem alguma crítica, sugestão, algum conteúdo novo. É muito legal quando você interage aqui para a gente fazer um canal cada vez melhor. E muito obrigado por assistir.